Meus irmãos e minhas irmãs, domingo, 19º domingo do tempo comum. Domingo, dia especial, dia de celebrarmos a nossa Páscoa semanal, a vitória do Senhor sobre a morte e a nossa vitória, garantia de vida eterna. Acolhamos o Santo Evangelho, o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Também no Evangelho de hoje, Jesus continua a sua explanação sobre o pão da vida. Como nos outros domingos, na sinagoga de Cafarnaum, os judeus começam a murmurar. O preconceito, o juízo fala mais forte. Nós conhecemos tudo sobre ti e sobre a tua família. A partir desta contestação, Jesus nos dá dois grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento: ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o atrair. O primeiro passo, meus irmãos e minhas irmãs, é de Deus. A primeira iniciativa é do Senhor. É Ele a força de atração. É Ele que nos atrai ao Cristo e a Ele próprio para a vida. E por que nos atrai? Porque nos ama primeiro. O primeiro ensinamento de Jesus é que é de Deus a iniciativa em atrair-nos. A nós cabe uma resposta positiva ao chamado, ao convite, à atração de Deus para segui-lo. E o segundo ensinamento? No segundo ensinamento, Jesus reafirma: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que te enche de vida, que te transforma em instrumento de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, na Eucaristia, o Cristo cumpre a sua promessa, nos dá a sua carne em alimento. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinhos, Ele quer ser o nosso sustento, quer permanecer conosco porque nos ama. Os dois ensinamentos de Jesus diante das contestações e até mesmo críticas dos judeus, os dois ensinamentos deixam clara uma única verdade: Deus nos ama, Ele não nos abandona, Ele quer permanecer conosco. E exatamente porque nos ama, exatamente porque nos quer permanecer conosco, primeiro, dá o primeiro passo e nos atrai, nos convida, nos congrega. Segundo, nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta pela Eucaristia. Nos atrai porque quer permanecer conosco. Nos alimenta na Eucaristia porque quer permanecer conosco. Faz tudo isso porque nos ama e não nos abandona. Acolhamos as três sementes desse dia. Primeira semente, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é vida. Vida eterna que nós devemos pedir a Deus. Vida verdadeira que nós devemos acolher do Senhor. Vida que é sustentada pela força da Eucaristia, pela força da graça de Deus. Dai-nos, Senhor, vida e transformai-nos em instrumento de vida. Na terceira semente, nós somos chamados a nos interrogar. Eu sei acolher o convite, o chamado que o Senhor me faz? Deixo-me atrair pelo Pai? Busco na Eucaristia o sustento para a minha vida espiritual? Busco mais ainda discernir a comunhão que eu recebo, a Eucaristia que eu celebro, o sacramento que o Senhor nos oferta? Respondamos estas perguntinhas, acolhamos essas três sementes e deixemos que a palavra de Deus nos alimente, nos sustente. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom domingo a todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha bênção neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.